Tranquilo, pessoal. Vamos silêncio, sentar cada um nos seus lugares, cá para frente, para essa atração aqui. Agora subir aí, ó. Na aula de hoje vamos falar sobre nacionalismo. Vocês sabem o que é nacionalismo? Quem sabe o que é nacionalismo? Ninguém acompanhando as Olimpíadas aqui? Eu não, trem feio. Torcendo para o Brasil. Bronze para todo lado. Só no skate. Nacionalismo é essa noção de amor à pátria. Vocês amam o Brasil? Amamos muito forte. Eu moro aqui. Segundo alguns autores, essa sensação de amor à pátria, essa paixão pela nação, isso é algo que está cada vez mais se desfazendo, né? Vocês são prova disso. A galera nem está torcendo para o Brasil, não sabe se ama ou se gosta do nosso país. E para o autor que nós vamos falar aqui hoje, o Benedict Anderson, para ele, essa comunidade nacional é uma invenção recente. Surgiu com a formação dos Estados modernos, no início da era moderna, do século XVI em diante, principalmente após a invenção da imprensa. Na Idade Média, por exemplo, não existiam essas noções de países na Europa. As pessoas se identificavam com uma cristandade, ou seja, se identificavam pela religião. A partir da modernidade, a partir da era moderna, com a formação dos Estados modernos, é que vai começar a se criar esse conceito de Estado-nação, de nação, e depois de amor à pátria, o nacionalismo. O nacionalismo vai surgir principalmente a partir do final do século XVIII, início do século XIX, com o romantismo. O romantismo foi um movimento cultural que surgiu na Europa, que dizia que o homem é um animal emocional, romântico, passional, sentimental. O iluminismo do século XVIII diz dito que a luz que deve guiar a humanidade é a luz da razão, porque o homem é um animal racional. Os românticos vão criticar o iluminismo, dizendo que o iluminismo tinha transformado o ser humano num ser tal qual as máquinas da Revolução Industrial, ou seja, seres frios, seres mecânicos. E aí o romantismo vai dizer o seguinte: o homem não é só um animal racional, o homem é especialmente um animal sentimental. E o amor é um dos principais sentimentos do ser humano. E aí vai começar a se desenvolver esse amor à pátria, esse senso de comunidade. Com a invenção da imprensa vai se inventar as línguas. Na Idade Média, a língua oficial da Europa era o latim. E o português, por exemplo, que é a língua que nós falamos aqui, é um latim corrompido, é uma corrupção do latim. E não existia esse português chamado língua culta do português. As pessoas falavam português em cada região de uma maneira diferente. Aí, com a invenção da imprensa, começa a se criar os cânones das línguas. E com esses cânones começam a impor sobre as pessoas o modo como elas devem falar e escrever. Mas não existia isso também ao longo da história. Isso é algo bem recente. Século XVIII, XIX. O Brasil é uma invenção bem recente. O nosso país só se torna independente em 1822, do século XIX. Antes disso, nós éramos submetidos ao português de Portugal. Aí, com a nossa independência, começa a surgir o português brasileiro. E ainda não existia esse senso de nação. Tanto que ali, entre o primeiro e o segundo reinado, nós temos o período regencial. No período regencial, várias províncias queriam se separar do Brasil. Não existia esse senso de nacionalidade, de amor à pátria, de se sentir brasileiro. Isso aí vai ser depois da proclamação da República que eles vão começar a criar os mitos, as lendas, os heróis nacionais e a própria linguagem oficial, que vai nos dar um senso ali de comunidade comum. Mas isso é bem recente na nossa história. E para o Benedict Anderson, todas as comunidades são imaginadas, ou seja, são inventadas. Ser brasileiro, amor à pátria, é uma invenção. Invenção de quem queria fazer com que a gente morresse
interesse por essa nação. Porque depois que as pessoas perdem o senso religioso, a religião já não é mais aquilo que congrega as pessoas, agora nós precisamos de uma nova fonte que faça com que as pessoas se sintam parte de uma comunidade e capazes de morrer por aquela comunidade. Isso aqui no Brasil, na Europa, isso vai levar à Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. A formação dos Estados modernos tem ali primeiro Portugal, depois Espanha, depois Inglaterra e França. E no século XIX vai formar esses dois Estados-nações muito importantes para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha e a Itália. Mesmo a Segunda Guerra Mundial vai ser culpa grande parte desses dois países. E esses países só são formados no século XIX. Então, em 1800, o filósofo alemão Johann Fichte, antes da unificação alemã, ele defende aí um Estado centralizado capaz de se isolar do mundo para poder desenvolver um Volksgeist, ou seja, um espírito do povo. Porque não existia esse espírito do povo em lugar nenhum do mundo. Os países não estavam bem constituídos até o século XIX, né? É uma imagem específica sobre si mesmo. O Brasil, essa formação também vai se dar no século XIX. E hoje está se desfazendo, se oscilando. À medida que a gente entra em contato com outras culturas, a gente vai perdendo esse amor à pátria. Algo que unificava o brasileiro era o futebol. O futebol a gente nem classificou para as Olimpíadas, né? O masculino. Você vê a que ponto nós chegamos. Os jogadores brasileiros nem aqui jogam mais dos da seleção. Jogam tudo fora, espalhados pelo mundo aí. Então perde a referência, perde a identidade, perde ali o senso de pertença. E a galera luta porque os atletas que não são do futebol, das Olimpíadas brasileiras que estão lá, ganham uma mixaria, uma miséria, para poder dedicar a vida ao esporte e se lascar, né? Depois, em 1861, logo após a unificação italiana, o político máximo da Zélia anuncia, né? Fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos. Mas outra coisa aconteceu no século XIX no Brasil. O Brasil foi inventado a partir da sua independência. E depois da proclamação da República, era preciso fazer os brasileiros. Como é que se faria isso? Criando mitos nacionais, por exemplo, Tiradentes, Pedro Alves Cabral, grandes figuras da nossa história que viraram figuras lendárias. Há obras do romantismo de José Alencar que buscam ali traçar as nossas origens com os povos indígenas, idealizando povos indígenas puros e imaculados, que foram civilizados por homem branco, né? Depois, em 1965, o antropólogo tcheco-britânico Ernest Geller, ele sugere que o nacionalismo não é o despertar das nações para a sua autoconsciência. Então, não despertar para você se identificar ou perceber quem você é ou de onde você veio, né? Ele inventa nações aí onde elas não existiam. Não existia Brasil, não existia França, não existia Alemanha. Tudo é invenção recente. Onde não existiam essas coisas, as pessoas não se identificavam pelos seus países, mas agora passam a se identificar. E passam até a competir pelos seus países e entrar em guerra com os seus países. Nós temos hoje guerra, por exemplo, entre a Rússia e a Ucrânia. Até algum tempo atrás, Rússia e Ucrânia eram o mesmo país. Agora são países diferentes que estão em guerra. Se pensarmos ali, depois da Revolução Socialista, a Ucrânia passa a ser parte. Na verdade, nunca existiu uma Ucrânia. Isso também é uma invenção recente. Por quê? Para as pessoas morrerem em nome daquilo. Israel também, esse país, esse Estado-nação Israel, é uma invenção recente. Existiu o povo de Deus, o povo hebreu, que é um povo bíblico lá de outras épocas. Inclusive, aquela terra nem era deles. Quando Deus promete aquela terra para Abraão, já tinha gente morando lá. Quando Abraão chega, né? Quem não chega é Abraão. Na verdade, quem vai chegar lá depois vai ser Josué. Depois que ele liderar o povo ali, vem Moisés e depois Josué. Eles chegam lá, tem gente morando, eles têm que expulsar o povo de lá. Como? Cometendo genocídios. Deus mandando matar todo mundo. Esse povo está nessa terra aí para matar todo mundo. Homens, mulheres, crianças, bebês, e depois esse povo é contra o aborto, né? Mas Deus na Bíblia está mandando matar, serrar mulheres grávidas ao meio,
coisas absurdas em nome de Deus. Agora as coisas absurdas não são mais feitas em nome de Deus. Agora as coisas absurdas são feitas em nome do país, da nação. Então o filósofo francês Etienne Balibar disse que todo povo é um projeto de um processo nacional de etnia. Uma invenção, uma criação. Né? Então com o desenvolvimento da impressão, lá no Gutenberg, no século XVI, as editoras se voltaram para as massas. Ou seja, ampliar, precisava vender livro para todo mundo. Então precisava primeiro alfabetizar o povo, para aprender a ler, para depois vender livro. Né? Mas com os livros escritos nas línguas vernáculas, aí nascem as línguas vernáculas, como o português, porque até então era o latim, né? Mais comum usar a língua latim. Isso deu às línguas aí uma maior estabilidade. E inventaram a língua oficial, a língua culta, e começaram a reprimir outras formas de linguagem. No Brasil existiam inúmeras formas de linguagem no século XIX. Depois que inventa esse português, o português correto, né? Por isso que é uma burrice também falar, é o português correto. Cara, se você for ver, o português correto é uma invenção recente e que nunca existiu na história. Em uma parte do tempo, o português era falado de formas completamente diferentes em vários lugares. Então isso deu às línguas maior estabilidade, ajudando a definir grupos de pessoas de acordo com a língua que elas falassem. Essa unificação através de uma língua comum permitiu o crescimento de ideias e de valores compartilhados. Né? Aí o povo começou a sentir, por causa da língua, sentir que tinha a mesma identidade. Né? Fazendo aumentar a ideia de pertencer a uma nação. Então, numa época em que a crença no domínio religioso estava em declínio, a religião estava caindo, né? As pessoas, cada uma deles fazendo uma religião diferente, não era mais todo mundo católico, agora tinha os evangélicos são trocentos mil, né? Nós temos mais de 100 mil denominações cristãs diferentes, graças à reforma protestante, graças ao Lutero e Calvino, né? Então, conscientização das pessoas, algo em que acreditar e algo pelo qual morrer. Foi assim que foi criada então essa noção de consciência nacional, de amor à pátria, esse nacionalismo. Né? Nacionalidade é nação, assim como nacionalismo, são artefatos culturais, são invenções para dar um propósito na vida, para fazer com que as pessoas tenham uma identidade que foi inventada. Essa identidade não nasceu com a gente, foi inventada e impuseram para a gente. E aí a gente fica lá torcendo, igual um retardado da fadinha. E contra os japoneses, as japonesas caem de skate e quebrem a perna, né?